Boa tarde, minha turma do segundo e do terceiro ano. Como vocês estão? Estão bem? Desejo que sim. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, dando paz, saúde, sabedoria e uma tarde de bons aprendizados. Hoje, quarta-feira, 6 de outubro de 2021. E a frase de hoje é: ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente de todos os instantes da vida. Feliz dia da criança, né? Quer dizer, o dia da criança não é hoje, é dia 12, mas essa semana a gente está sempre colocando uma mensagem em comemoração ao dia da criança. Hoje a nossa aula é do nosso componente de português, onde a gente vai trabalhar o projeto do Mais Pike. Esse projeto do Mais Pike é um novo projeto, não é aquele que eu já venho passando as atividades, pessoal, é outro, é o Nova Escola, né? Material educacional. O caderno do aluno é isso aí que vocês já devem ter recebido. Quem foi fazer o diagnóstico lá na escola recebeu esse livro. Esse livro é do segundo ano, mas ele serve para o terceiro também, porque como a gente é uma sala de multisseriado, não tinha como trabalhar o segundo ano um livro e o terceiro ano outro livro. Então a gente vai trabalhar o mesmo livro com as duas turmas, tá bom? Então quem não recebeu tem que ir até a escola para receber esse material aí, tá bom? A nossa aula, nossa primeira aula do nosso projeto está na página 10, que vai falar sobre um gênero, né, textual. Ó. Conhecendo o gênero. Qual é esse gênero? Relato pessoal. Né? Aí vocês estão vendo a imagem de uma criança. Vocês abram o livro de vocês na página... Abram o livro de vocês na página 10 e vamos acompanhar. E o que é um relato pessoal, né? O relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Tal qual uma narração, o relato pessoal ele apresenta o tempo e espaço bem definido, onde o narrador torna-se o protagonista da história. O que quer dizer isso? Protagonista, porque ele vai narrar a história e ele mesmo é como se ele fosse, né, o autor dessa história. Ele vai narrar e ele vai ser o protagonista, ele vai contar a história dele mesmo, certo? Então, o relato pessoal é um gênero textual com função de um documento, memórias ou vivência de um indivíduo ou até de um grupo, porque vai contar a história, né? A história mesmo vivida de uma pessoa. E ele sempre está falando na primeira pessoa do singular. O que é essa primeira pessoa? Eu, né? Porque está contando a história da pessoa mesmo. Né? E aí vocês vão ver a história. Essa história aí, né? O conhecendo o gênero, né? Vocês observando aí, a gente tem aí que está falando assim, ó, é muito bom compartilhar com os colegas e professores as nossas vivências do dia a dia. Quando temos alguma experiência nova, ficamos logo com vontade de contar para alguém, não é assim mesmo? Isso acontece com você também? Hoje foi um dia muito especial na escola de João. Observe a imagem e converse com os colegas. Então, pessoal, na sua opinião, o que você acha que aconteceu na escola de João? Observando aí, ó. Olha a cara de felicidade dele, né? Todos de olhinhos arregalados. Quer dizer, eles estão, acho que assistindo a uma palestra, a um cinema, alguma coisa aí, né? Aí diz assim, ó. Como você acha que ele se sentiu? Você acha que ele está feliz ou como é que ele está? Assim que chegou em casa, ele foi correndo contar para os familiares a aula que teve na escola. De que forma você acha que ele contou essa experiência? Registre a sua opinião. Então, você vai dar a sua opinião sobre como você acha que João, ele contou essa experiência, né? E no momento em que, com certeza, no momento em que ele foi contar essa experiência, ele foi fazer um relato, né? Ele está fazendo um relato do dia que ele passou na escola, como foi a aula dele nesse dia. E aqui na página 11, a gente está vendo sobre... A gente vai falar um texto, né? Praticando, ó. Vamos ler sobre a experiência escolar de um educador
de um educador nordestino reconhecido tanto no Brasil como em outros países do mundo, Paulo Freire, né? Ele nasceu há alguns anos, em 1921, e sua opinião, a vivência escolar dele pode ser parecida com a de João. Por quê, né? Então, pessoal, Paulo Freire é um educador, filósofo brasileiro. Ele é considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. É também o patrono da educação, porque ele foi uma pessoa que ele lutou muito, muito mesmo pela educação, pela escola, sempre para a inovação, da melhor forma possível que as pessoas pudessem aprender. E aqui nós temos o texto da minha primeira professora, né? A minha primeira professora, esse é um relato de Paulo Freire, é ele contando aqui a história dele. E diz assim, a primeira presença em meu aprendizado escolar que me causou impacto e causa até hoje, foi uma jovem professorinha. É claro que eu uso esse termo, professorinha, com muito afeto. Chamava-se Eunice Vasconcelos e foi com ela que eu aprendi a fazer o que ela chama de sentença. Eu já sabia ler e escrever quando cheguei à escolinha particular de Eunice, aos 6 anos. Era, portanto, a década de 20. Eu havia sido alfabetizado em casa por minha mãe e meu pai durante uma infância marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita harmonia familiar. Minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência, escrita com gravetos no chão de terra no quintal. Então, pessoal, imagine aí, né, a escola dele em casa, pelo pai e pela mãe, e qual era o lápis que ele tinha. Um gravetozinho, e qual era o material que ele tinha? O chão de terra do quintal, né? Se a gente for ver hoje, trazer assim para a nossa realidade, que hoje vocês têm tudo, tem material bom, e ainda tem aluno que ainda não se interessa em estudar. Aí imagine, olha, ele aprendeu no chão, com graveto no chão, e ele é o quê? Ele foi o quê? Um dos maiores, né, educador, porque ele é um renome para a educação brasileira, né? E aí, na nossa atividade de hoje, nós temos aí na página 12, que diz assim, ó, converse com seu grupo e complete a tabela com informações do texto. Aí você vai dizer quem escreveu o texto, né? Quem foi que escreveu o texto? Aí é o outro pontinho. Vocês podem até colocar, não precisa nem vocês fazerem esse quadro, vocês podem colocar essa aqui como primeira questão. Pessoal, desculpem, eu estava pensando que era para copiar, mas é para resolver aí mesmo. Então, quem escreveu o texto? Se você só escrever aí na frente. Qual é a relação entre o autor do texto e a narrativa? Qual é a relação que tem entre eles, né? Que tipo de situação foi narrada? O que ele narrou? Ele narrou a história dele, né? A infância dele, quando ele foi para a escola, né? Essa situação aconteceu no presente ou no passado? Quando foi, né? Aconteceu no presente, agora ou no passado? E a outra é, com qual intenção o texto foi escrito? O texto foi escrito com qual intenção? A intenção de relatar, né? A intenção de relatar a história dele, né? A história de Paulo Freire. Aí, retomando aqui, ó, você lê um texto que é um relato pessoal, ou seja, uma pessoa conta um fato que ocorreu em sua vida. Quais assuntos você acha que podem ser contados em um relato pessoal? Então, em outro relato pessoal, você acha que quando a gente vai fazer um relato, imagina aí quais são os assuntos que podem ser tratados nesse relato. O outro ponto diz assim, Paulo Freire relatou uma experiência que viveu no ambiente escolar.
Você também tem boas experiências na escola? Que tipo de experiência você gostaria de compartilhar? Como você faria esse tipo de relato? Então, aqui é para você relatar uma experiência sua na escola. Você vai pensar alguma coisa que teve, que você gostou ou que você acha que precisa ser dito, e aí você vai fazer um relato aqui nesse espaço. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, né, do nosso projeto Mais Pike, e que Deus possa abençoar. Eu vou ficar aguardando as devolutivas. Qualquer dúvida pode perguntar no PV.